E é isso aí, galera, estamos aqui com o programa Ministrar. Estamos de volta aqui no estúdio, depois de um tempo de férias, né? E o Martinelli estará voltando só em outubro, por questões eleitorais. Ele estará um tempo fora, só que junto com a gente, acompanhando todos os programas, né? Estaremos apresentando vários projetos novos, vários quadros novos e também algumas entrevistas. E hoje eu tenho o prazer imenso de estar aqui do meu lado, o pastor Francisco, como eu sempre digo, meu vô-estor, que viu eu crescer lá na minha igreja, Assembleia de Deus Central. Estamos aqui para um bate-papo abençoado. Paz, pastor, muito bom tê-lo aqui. Paz, filha, um abraço para o Martinelli, né, que não pode estar conosco por questões eleitoreiras, né, e estamos com ele em tudo. E as suas ordens à sua disposição, né, neta adotada desde 2001. Verdade, cresci escutando as palavras abençoadas desse pastor abençoado. Pastor, vamos falar de um assunto muito importante que nós temos vivido, a mudança da igreja, né? Eu que cresci na igreja desde pequena, eu vejo uma mudança assim, muito grande em algumas igrejas, e essas mudanças têm afetado muito em questão aos jovens, as pessoas que estão vindo para as igrejas agora, elas estão sentindo essa diferença. Comenta para o pessoal um pouco sobre essas mudanças. Olha, Rose, eu tenho comentado particularmente com vários pastores sobre essa mudança muito repentina que tem acontecido, e eu me preocupo com isso, porque até antes de vir para cá, eu fui ler um pouco a Bíblia e eu fiz uma colinha para você. Eu trouxe aqui um texto bíblico, olha. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele usou essa expressão. E trazendo para hoje, para os nossos dias, principalmente num programa em que o nome já diz ministrar, a preocupação em ministrar está exatamente nessa evangelização. E a evangelização, nós encontramos ainda muitas pessoas na praça, evangelizando, distribuindo literaturas, visitando. Porém, dentro das próprias igrejas, essas coisas têm mudado. Hoje nós nós não vemos tanto poder do Espírito na igreja, nem na vida das pessoas, mas outros poderes. O poder da linguística, da palavra bonita, da persuasão, porque aqui você encontra isso, aquilo, encontra certas liberdades, né? E não é bem aí o caminho. Eu concordo, e você sabe disso, quando eu cheguei aqui, eu sofri pela minha postura diferente, né? Aliás, foi o que eu disse para a igreja. Eu não vim para fazer o que vocês querem. Eu vim porque Deus me fez de uma forma e talvez eu seja um pouco diferente. Aqueles que me suportarem, com certeza serão vencedores. E a sua mãe foi uma das quais eu disse, irmã, a senhora espere, confia que Deus tem uma obra dentro da tua casa. E eu sou feliz por isso, porque ontem eu recebi uma mensagem lá de São Paulo, de uma irmã agradecendo aquilo que eu fiz com o esposo e com o filho dela, da mesma forma que eu trabalhei com vocês. Hoje ele é diácono na igreja e o filho dele, agora jovem, foi batizado domingo. E o seu pai, hoje é presbítero na igreja. Porém, a minha forma de pregar, a minha mensagem, ela não mudou, porque eu continuo acreditando no poder do Espírito Santo atuante na igreja. Não por aquilo que eu seja, ou por aquilo que eu sou, ou por aquilo que eu fui. Mas o que importa é que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, eu não posso contemporizar a igreja e tirar o poder do Espírito Santo da igreja. Eu posso sim, sou atual, não é? Você sabe disso, mas eu não quero nunca que isso tira da igreja a atuação, a liberdade e o poder do Espírito Santo. Sim, e nós vemos muitos preletores, muitos que vão levar a palavra, eles usam realmente o poder da persuasão. Pega na parte sentimental do ser humano, né? Que, como eu mesma, eu estudando lá na faculdade, eu tive aulas
de como convencer a pessoa, porque como a gente trabalha com o cliente, como a gente tem que convencer o cliente de que ele precisa ter aquele produto, então a gente tem que aprender como funciona para convencer o cliente. Tem muitos que realmente usam nessa parte na igreja. E nós sabemos que nós temos que deixar o mover do Espírito Santo. Muitos querem passar adiante, querem passar na frente, né? Querem tomar conta, querem que o culto seja da forma que ele quer. Mais ou menos por aí, porque o pregador parece que ele faz uma entrevista para descobrir o que o pecador está precisando para ele poder oferecer. Quando o evangelho é o quê? Mostrar, através da mensagem, da palavra, e ele entenda e compreenda que é um pecador e que precisa de Jesus Cristo para encontrar em Jesus perdão para os seus pecados. Sim. Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Não foi por causa da úlcera, por causa do câncer. Ele tem poder, ele cura, eu creio nisso, sou um que fui beneficiado várias vezes por milagres, prego o milagre, creio no milagre, a atuação do Espírito Santo na igreja. Sim. Porém, Jesus morreu por causa do pecado. E é isso que hoje as igrejas quase não pregam mais. É a prosperidade, é a multiplicação daquilo, são tantas coisas. Querem enfatizar aquilo que a pessoa precisa, né? Mais o milagre, você vai ter, você vai receber, e esquecem da parte que você vai ser perdoado, você vai ter a vida eterna. Esquece que o principal, que é a salvação, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E os demais? As demais coisas serão acrescentadas. Agora muita gente confunde. Quais são as demais coisas? São estas coisas. Quais coisas? Aquilo que vem antes de Jesus pronunciar isso, que é o nosso dia a dia. Aquilo que precisamos para chegar até amanhã. Hoje é suficiente aquilo que Ele está nos dando para hoje. Agora, as demais coisas são aquelas que virão para me manter amanhã, na mesma fé, na mesma esperança e tudo mais. Mas eu me preocupo muito com os pregadores que hoje não dobram o joelho e não vão procurar na Bíblia a inspiração. Mas na mídia, tem pregadores 1000 aí, né? E que eu fui pregar numa igreja 200 quilômetros longe daqui. Tinha tema, tinha tudo, era uma reunião de pastores, de conselho naquela cidade. E eu cheguei lá e falei, pastor, o tema hoje é esse. Na hora que eu cheguei, eu disse, tá bom, sem problema nenhum. E preguei no tema. Só que antes de dar a palavra para obreiros, eu falei, vocês me desculpem, já começo pedindo desculpa. O tema não foi eu que trouxe, foram vocês que me deram. Eu não o trouxe, vocês me deram o tema. E dentro do tema eu vou falar. E falei. Nunca mais me convidaram. O tema era aquele, mas na verdade não era para ser tão temático como eu fui, né? Mas eu não me preocupei com isso. O Espírito Santo levou para outros caminhos, né? Não, para o caminho do tema. É que eles deram um tema visando uma outra visão. Por um exemplo, essa é uma palavra fiel. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E quem não quer, né? Mas eu traduzo isso assim, quem deseja ser um líder cristão, o que Paulo estava dizendo para Timóteo, era isso, excelente obra deseja. Qual é a excelência da obra? Não está em pôr a mão no bolso, tirar uma credencial e falar, eu sou. Não. A excelência da obra nos dias de Paulo e Timóteo era, por causa do Evangelho, você pode morrer na cruz. Por causa do Evangelho, você pode morrer numa espada. Por causa do Evangelho, você pode morrer numa fogueira. Aí estava a excelência do querer ser um líder. Hoje não. Hoje está voltado em quê? Quantas vezes lá em São Paulo eu recebi pastores no meu gabinete? Pastor, eu sou de tal lugar, aqui, estou pretendendo vir para cá, estão precisando de pastor? Quanto vocês pagam? A minha resposta é, irmão, nós temos uma fila de obreiros formados por nós, esperando não para saber quanto nós pagamos, para ser um obreiro, fazer a obra de Deus. Se vai receber ou não, eu falei, eu estou aqui, sou vice-presidente, diretor administrativo da igreja e não tenho salário. O senhor está querendo chegar perguntando quanto nós pagamos. Eu disse, de graça recebeste, de graça dai.
eles vão embora e não voltam mais. O interesse Então, financeiro é muito grande nesse eu não sou meio. contra obreiro viver do altar, viver da obra, pelo contrário. Digno é o obreiro do seu salário. Mas não é o salário o principal. O principal é a missão que Deus deu para ele. Ser aquilo que Deus quer que ele seja. A recompensa financeira é uma consequência. É uma consequência. Muita gente olha e acha que eu sou rico, que eu tenho muito dinheiro. E a igreja sabe que eu, quando eu vim a Pouso Alegre, nem salário eu tive. Verdade. Quando eu passei a presidência para o meu filho, o pastor Marcelo, também, eu não tinha salário, nem ele. E a igreja sabe que a casa que eu tinha em São Paulo, eu investi na obra aqui. Nunca me preocupei com outra forma. Pelo contrário. Talvez o Martinelli não saiba, mas você é testemunha que empresários vieram me buscar para trabalhar para eles e ser conselheiro político, conselheiro espiritual, administrando as empresas. E eu disse, não volto porque tem 10, 20 crentes aqui que não podem sofrer uma decepção comigo. Estou nas mãos de Deus e é Ele que me mantém, é Ele que me sustenta. E não me arrependo de ter feito assim. Sim, isso é maravilhoso, né? Que nós vemos o quanto Deus é grande, né? Que nós não precisamos ceder a questões, né, principalmente financeiras, que o ser humano é muito assim, né? Quando mostra muito dinheiro, enche o olho e deixa a ganância tomar conta. E nós vemos, o pastor é um exemplo que eu pude crescer vendo, é um exemplo para mim grande, imenso, até mesmo para minha família, né? Que minha mãe orou 27 anos pelo meu pai, e depois que o pastor Francisco veio, ele conquistou, né? Através do Espírito Santo, conseguiu conquistar o coração do meu pai e hoje é presbítero. E ele espelha muito no pastor e vê o quão é um homem de Deus mesmo, né? Que visa a obra. Sou agradecido a Deus porque, igual disse, né, dessa mensagem que eu recebi lá de São Paulo, dessa irmã, dizendo que a família se espelha em mim ainda, né, depois de tanto tempo. E que o resultado do esposo dela hoje foram nesses 3 anos que eu fui agora para São Paulo, a família, estavam todos perdidos, não estavam na igreja, todos desviados. E ele foi filho de um diácono que serviu a Cristo comigo lá. Os trouxe de volta, investi nele e hoje essa recompensa. O filho veio para a igreja, aceitou Jesus, foi batizado, o esposo dela servindo como diácono, é a recompensa nossa. Vendo por esse Brasil afora, muitos obreiros que passaram pelas nossas mãos, aprenderam conosco. Vidas que agora vivem para o evangelho de verdade, né? É verdade. Galera, nós vamos para um rápido comercial, já estamos de volta, continuando esse bate-papo maravilhoso com o pastor Francisco.
isso aí, galera. Estamos de volta já para o segundo bloco. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa com bate-papo com o pastor Francisco, onde estamos aprendendo muito sobre muitas questões da igreja, questão da palavra de Deus, né? Só lembrando que nesse sábado, na Assembleia de Deus Central, teremos uma noite maravilhosa, culto de jovens, que terá a Noite do Caldo, que terá a participação do cantor Clóvis Silva, que estará conosco na noite abençoada, adorando a Deus. Pastor, fala com o pessoal um pouquinho. É de graça, né? Não paga nada. Não paga nada, galera. É de graça. Pode ir e leva um convidado. Isso. A única obrigação é levar um convidado. Não vá sozinho. Vamos voltar ao nosso assunto com o pastor Francisco, meu voistor. Então, voltando ao evangelho atual, né? Eu quero ler um texto. Lucas 18, versículos de 1 a 8, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouviu que o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ó, o grande problema do evangelho que nós pregamos hoje, veja que o ano que vem completaremos 500 anos de protestantismo. Há 30 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais, eu ainda trabalhava, a revista Times publicou manchete, e a Time mundial, que estava surgindo a terceira força cristã. A primeira, a Igreja Católica, a segunda, os protestantes, e a terceira força, os pentecostais. Não menos que 30 anos, nós já sentimos, não essa força, mas o enfraquecer dessa força que foi vista como a terceira grande força cristã. Por quê? Eu digo por causa da fé. O próprio Jesus Cristo, nos dias dele, ele disse que ele ia voltar. Deu o exemplo da viúva importunando, né, o juiz iníquo, e ele termina a parábola dizendo: porventura, quando o Filho do Homem, ele, vier, encontrará fé na terra? A epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, hoje nós pregamos um evangelho de uma certa forma assim, socializado, que as pessoas não precisam fazer o exercício da fé. Parece que a coisa vem automática. Basta você vir na igreja, frequentar os cultos e as coisas vão acontecer. Eu já vi muita gente chegar para mim e falar: pastor, não acontece nada comigo, pastor. Verdade. Aí eu pergunto: mas você está crendo? Você realmente entendeu o evangelho? Você tem certeza que os teus pecados foram perdoados? Como assim? Percebeu? Nem ainda sabe se o perdão alcançou a ela mesma. Já quer. Está esperando o retorno daquilo que ela foi na igreja buscar. Então, qual o evangelho ela ouviu? Verdade. Que mensagem foi dada a ela? Quando discipulamos para quê? Para a real conversão do discipulado? Ou para que venha a ser mais uma pessoa
operante na igreja, trabalhando na igreja, fazendo alguma coisa, esperando uma posição, olhando, quem sabe, né? Não sei. A verdade é que eu me preocupo com os mais recentes obreiros que estão surgindo. É, uma coisa que nós observamos muito que acontece hoje em dia é que muitas pessoas que se convertem, aceitam Jesus, começam a ir na igreja, elas não têm um acompanhamento próximo, não têm um acompanhamento de perto. Com isso, algumas coisas acabam se perdendo no meio do caminho. A criação da pessoa, que é como é um neném, né? A pessoa que se converte a Cristo. Ela tem que ter aquele acompanhamento, ser ensinada, tem que ver com quem que realmente está ensinando ela, qual é o evangelho que realmente está sendo ensinado, né? Que é uma coisa que a gente vê hoje em dia, que muitos estão sendo ensinados de formas diferentes. O evangelho meio cru. Esses dias eu preguei na igreja uma mensagem sobre a visão que Jeremias teve da vara de amendoeira. Você não estava nesse culto. Na Bíblia toda você não vai encontrar uma explicação para aquilo. Mas eu aprendi, desculpe, aproximadamente 30 anos atrás ou mais, década de 80, o pastor Gesiel Gomes, sobre esse tema. Ele nos deu uma aula. E eu aprendi e preguei esses dias sobre a visão. Que você vê, Jeremias, uma vara de amendoeira. Ele só viu a vara. E como ele discerniu que era de amendoeira, aí ele colocou o pastor Gesiel Gomes para nós, né? Onde ele estava. Aí cada um dá uma... talvez orando na casa dele, num quarto, numa sala. Desculpe que a gripe está... Ele disse, não, você só pode ver uma amendoeira no campo. E aí ele traz uma interpretação de que eu estando no campo, estou na obra. E essa interpretação ele vai dando, a gente vai... Você vê, tem quase 40 anos. Quando eu li esses dias na Bíblia, eu falei, aquela mensagem. E eu trouxe para a igreja. E muita gente disse, pastor, nunca ouvi ninguém pregar sobre isso, nesse tema, da forma que o senhor está pregando. Eu falei, eu aprendi já há quase 40 anos. E teve pessoas na igreja que falaram, pastor, eu estou na igreja há mais de 30 anos. Nunca ouvi ninguém trazer uma mensagem desse porte. Mas buscando o quê? Que a vara venha a dar frutos. Que a amendoeira, o pastor Gesiel nos ensinou, que no inverno ela fica como as outras, né? Cai tudo. Porém, quando está passando, chegando o verão, que passa o inverno, primavera, na primavera ela não dá folha, ela dá primeiro flor e fruto. Enquanto as outras estão querendo trazer as folhas para ter os frutos. Né? Das flores, depois os frutos, ela já está dando, como foi a vara de Arão, né? Na prova dele. Então, o ensino hoje na igreja, ele é mais fundamental do que a pregação evangelística. Olha o que Paulo recomenda para Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Fé e boa consciência. Recomendando para Timóteo, imagine, Jesus falou, porventura quando o Filho do Homem vier, encontrará fé. É no nosso meio. Né? E agora Paulo recomenda, para não naufragar na fé, você tem que manter isso aqui. A fé e a boa consciência, para não naufragar na sua vida cristã, não se desviar. Como é que está a tua fé, Rose? A fé tá firme. Firme. Pois é, o ano que vem nós vamos comemorar, né, 500 anos, não de cristianismo, mas de protestantismo. Hoje nós somos o quê? Protestantes. Não mais. Martim Lutero, 31 de outubro, né? Do ano que vem, esse ano 499, o ano que vem 500 anos.
500 anos de protesto contra o pecado. Hoje nós não protestamos mais. Qual é o evangelho que nós estamos pregando? É para pensar. Martinho Lutero enfrentou tudo e a todos, mostrando o lado errado do cristianismo, não das religiões, porque a religião ela é individual. Eu não costumo pregar contra denominações, você sabe disso. Sim. A vida toda. Eu disse, nenhuma placa vai entrar no céu. Vai entrar aquele que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus de Nazaré. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Sim. É só ele. A Bíblia fala que entre o céu e a terra não tem nenhum outro que possa salvar, a não ser Jesus. É no nome dele. E no nome dele, quando nós pregamos a salvação, nós temos que atingir quem? O pecador. E de que forma nós vamos atingir o pecador se não provarmos que ele precisa da salvação em Cristo, que ele é pecador? Vou dar um exemplo. Certa ocasião, lá em São Paulo, eu servia como presbítero auxiliar e o pastor pediu que se fizesse um evangelismo. Eu fui com o meu carro, coloquei a corneta, naquele tempo era assim, né? E não veio ninguém, só veio o irmão Flávio Parede. Eu falei, vamos lá, Flávio, onde nós vamos? Ele falou, vamos lá no meio da favela. E nós fomos no meio da favela. Ele pegou o microfone e começou, não, porque você e eu... Começou a acusar os ladrões, bandidos. Não, você está fechando a janela por causa disso, o outro lá. E começou a ofender. Eu tirei o microfone da mão dele e falei, vamos cantar um hino. Cantei um hino ali, não sou cantor, você sabe disso, mas cantamos um hino ali no meio da favela, irmão. Aí eu pedi desculpa para quem fechou a janela. Falei, eu quero dizer para você que fechou a janela, não importa quem seja você. Quer dizer que existe alguém que te ama. E comecei a falar do amor de Jesus. Algumas janelas se abriram. E aí encerramos e fomos embora. E ele foi me criticando, dizendo que eu tinha medo de falar a verdade e não sei o quê. Gente, você não precisa falar para o bandido que ele é bandido, ele tem consciência disso. Você tem que falar com amor para ele, que Jesus ama ele. Que tem outra vida para ele. Existe um projeto de Deus para cada um de nós. Claro. Eu era jogador de Bíblia fora, né? É verdade. A minha esposa queria servir a Deus, eu não permitia. E ele teve misericórdia de mim, me salvou, não é? Verdade. Então, ele vai salvar o outro também. Não importa. Eu trouxe um trombadão para Jesus. Um trombadão. Não vou dizer o nome dele aqui, porque ele não mora aqui. Mas ele já tinha matado uma pessoa. Pra você ter uma ideia, o sapato dele 44. E eu fui evangelizar lá no meio da favela. Ele veio para Jesus, a esposa dele fala, pastor, hoje é Deus no céu e o Senhor na terra. Mudou a história dele, todinha, completamente. Ele tinha medo de procurar emprego, porque o nome dele estava em várias delegacias, ele teve preso e tantas coisas, e foi trabalhar de pintor na casa de um advogado. Eu falei para ele, o advogado sabe quem você foi? Não, nem. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai para o advogado e vai dizer o que você foi, quem você é, e esse advogado pede para ele fazer uma pesquisa do teu nome. Você anda sem documento, de medo. Que cristão é você? E eu cobrando dele, o testemunho dele. Eu precisei viajar, falei, eu vou ficar mais de 20 dias fora de casa. Peguei a chave da minha casa e entreguei na mão dele. Ele morava no meio da favela ainda. Pastor, mas para mim, falei, você vai tomar conta da minha casa e amanhã eu quero você lá que eu vou te mostrar onde eu guardo as coisas. E fui. E mostrei, falei, aqui eu guardo tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa, aqui tal coisa. Pastor, o senhor sabe quem eu era? Eu falei, sei. Agora eu sei quem você é. Por isso eu estou confiando, você vai tomar conta da minha casa. Viajei tranquilo, sossegado. Quando voltei, pastor, aqui está a sua chave, confere. Eu falei, eu conferi? Eu não. Resumo, ele acreditou,
conversou com o advogado falou, você está falando sério? Sério. Eu era trombadão no centro de São Paulo, fui preso, paguei as penas, tudo, e fugi de onde eu morava por causa dos bandidos. Aí o pastor pregou e eu voltei para a igreja e o pastor pediu para o senhor, faz esse favor para mim, eu tenho medo. O advogado fez o levantamento dele, todo lugar, eu falei, olha, daqui para frente, quando precisar de uma reforma, é você que vai fazer. Por quê? Porque se o teu pastor confiou em você, eu vou confiar também. E ele não deve para a justiça, não deve mais para ninguém. Hoje ele pega, trabalha, ele é construtor, né? Com documento, faz o contrato, nome, CPF, sem medo da justiça. Cristo o salvou e transformou numa nova criatura. É esse o Evangelho, ele transforma. É esse o Evangelho que nós precisamos pregar hoje. Temos que continuar pregando esse mesmo Evangelho que aprendemos e viver o Evangelho, né? E nós temos o testemunho de muita gente por aí, que nós vemos, na mídia principalmente, né? De pessoas que a sociedade menosprezava e hoje são dignos e que pregam o Evangelho. Muitos têm cargos, têm títulos, outros não têm, né? Lá na congregação que eu congregava, quando houve aquela mortandade no pavilhão 9 do Carandiru, um deles, dos bandidos que lá estavam, foi numa congregação que ele se converteu e aí estava visitando as igrejas. E numa igreja que ele foi testemunhar, ele viu a mãe de um rapaz que ele havia matado. Me foge agora o nome dele. Quando foi dada a oportunidade para ele, ele disse, eu não posso dar o meu testemunho aqui para vocês enquanto eu não falar com aquela irmã. E apontou para a irmã e disse, eu preciso conversar antes com a senhora, antes de falar alguma coisa. Por quê? A senhora não é a mãe de fulano de tal que mataram? Ela falou, sou. Então eu queria pedir perdão para a senhora, porque naquele tempo eu era bandido e eu ajudei a matar o seu filho. Ela começou a chorar, o abraçou, perdoou, conta aí o teu testemunho. E ele contou como ele escapou daquela mortandade toda do pavilhão 9, fingindo que estava morto. E o cachorro mordendo o braço dele, para dizer que ele estava vivo, e ele quieto, e dali a pouco chegaram, liberaram o pessoal, e ele se converteu de vez, né? E foi procurar a mãe dele, depois quando saiu, e está testemunhando. Ou seja, o Evangelho que transforma. Nós precisamos voltar a pregar esse Evangelho. Amém. E nós agradecemos ao pastor Francisco que esteve com a gente aqui nessa tarde maravilhosa, esse bate-papo maravilhoso. E vocês que estão nos acompanhando, fiquem ligadinho no programa Ministrar, que estaremos sempre com novidades, com várias entrevistas, vários bate-papos legais para você estar acompanhando de casa. Vocês podem estar assistindo online e podem estar assistindo pelos canais da TV Libertas. Muito obrigada, tenham uma boa tarde.